momento, o preletor, que é o pregador desta noite, né? Pode se aproximar para tomar posse aqui. Glória a Deus, aleluia, Deus de maravilha, Deus de poder. Glória a Deus, Deus, o Senhor é poderoso. Maravilhoso, Deus Pai, neste momento, Pai, vamos receber para o pregador desta noite, que vai passar mensagem para os nossos corações. Pai, venha trabalhar ricamente, usa o teu instrumento, vai entregar, Pai, tudo do Senhor, abençoa ricamente. Nós estamos aguardando, nosso coração aberto para receber a mensagem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, vamos a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos para abrir a Bíblia juntamente comigo, do Evangelho de Marcos, para nós sermos sucinto. Aleluia. Aproveitarmos o tempo. Já agradecer a Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós vamos ver a partir do versículo 24 em diante. É um texto muito conhecido, uma reflexão para os nossos corações na noite de hoje. Amém? Agradecer ao pastor Danilo, que nos fez o convite para estarmos juntos nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, juntos para podermos aprendermos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? É um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que será de grande facilidade para a igreja absorver e entendermos um pouco daquilo que Deus realiza, quer e pode continuar realizando em nossa vida. Os irmãos acharam? Amém? Está no telão, eu vou ler aqui a minha tradução. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo número 5. E nós vamos ler a partir do versículo de número 24 em diante. Amém? Glória a Deus. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, botam a mão no seu assento. Aqui está diante dos nossos olhos um texto muito conhecido, né? Um texto simples, um texto que a exposição dele já traz ao entendimento a nossos corações. A palavra do Senhor diz que esta mulher, ela estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Quantos anos, irmãos? 12 anos. 12 anos ela vinha sofrendo. E mais do que o sofrimento desta mulher, a própria lei, ela falava, ou ela tinha alguns parâmetros que entre eles era que esta pessoa, uma pessoa que tivesse um problema dessa natureza, uma lepra ou uma hemorragia, uma das coisas que essa pessoa deveria fazer era ficar afastada da sociedade. Essa pessoa não poderia ter convívio com as demais pessoas, ela não poderia ir para o culto, ela não poderia ir para uma feira, ela não poderia ir para um serviço, ela não poderia ir para uma cerimônia de um casamento, ela não poderia sequer visitar uma família. O texto nos diz que esta mulher, ela deveria ficar afastada. Nós lembramos que quando Miriam, por mais que ela tivesse uma autoridade, sendo a irmã da maior autoridade por nome de Moisés, quando ela se levantou, se opôs, a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. E essa lepra que Miriam ocasionou na sua vida, fez com que ela deveria ficar afastada por 7 dias fora da congregação. E aí, só depois daqueles dias passados, ela poderia voltar ao arraial. Amém, irmãos? Amém. Então eram problemas que excluía a pessoa, eram problemas que diminuía a pessoa, eram problemas que colocavam essa pessoa numa situação, numa condição de inferioridade.
Essa pessoa não era vista como os demais irmãos, como as demais irmãs, ou como qualquer cidadão da sociedade. Requeria dessa pessoa um isolamento. E o texto que nós acabamos de ler diz que quando Jesus está na sua trajetória, caminhando, indo em direção a uma outra casa, a um outro local, uma grande multidão o acompanhava, uma grande multidão o cercava, uma grande multidão o apertava. Isso, quando o texto já começa abrindo, já começa a dizer, ó, isso aqui é uma primeira barreira que faz com que essa mulher não se aproxime. Aquela multidão, ela levanta-se como uma oposição para que essa mulher não chegue até Jesus. Essa multidão que não é trazida por Jesus, ela levanta-se como um impedimento. Quantas pessoas que não vieram no culto hoje porque uma multidão se levantou na sua frente, uma multidão que a cegou. Tem pessoas que não vêm para o culto, que graças a Deus não é esse caso, pastor, porque o time dela vai jogar, paz no Senhor. Tem pessoa que não vem para a igreja porque o ator que ela gosta vai dar uma beijoca na atriz, e aí a Globo já, ou outra emissora que seja, já bombardeou na televisão, e a pessoa diz, eu não posso perder o beijo de Darcy Zumeira com, sei lá, e tem gente, parece que é loucura, mas ela não vem. Tem gente que o papagaio espirrou, ela fala, meu Deus do céu, se esse papagaio ficar resfriado, meu marido morre, eu morro. E por causa do espirro do papagaio, ela acaba não vindo para a igreja. Tem pessoa que a unha dela desbotou, graças a Deus não é o caso aqui da igreja local, mas ela diz, eu não vou porque minha unha desbotou, eu não vou porque... E aí a pessoa começa a colocar multidões de desculpas, ou ela cria essas situações que a impede, a impossibilita de viver o seu milagre. Aí eu vejo como eles estão tão cheio, ou não, cheio não. Eu nunca vi o ônibus tão lotado como hoje. Chega, eu estou com uma dor nas costas, uma dor, e ela começa e vai a perto, e vai vazar na porta, eu não vou no culto não, porque eu estou com uma dor tão grande. Mas se fosse antigamente no forró do Souza, no forró do Bigode, meu filho, ela chegava em casa, tomava um banho, meio banho, passava ali uma creotina no cabelo, e ela chegava no bar já do Souza, já sambando na esquina, ou não. Mas como é vindo para a igreja, dá-lhe uma dor no cotovelo, ou ela olha lá em cima, a gente está aqui na região do Grajaú, ela olha lá na região da Zona Leste, ela aponta lá que é o nascente, né, onde o sol nasce no leste, ou no poente no oeste, do lado de Osasco, mas ela vai lá no poente, ela dá uma olhada lá para a Zona Leste, ela consegue ver São Mateus. Ela fala, Jesus, se essa nuvem chegar aqui, vai cair um toró, uma chuva, sabe uma coisa? Ele não dá para ir no culto hoje não, porque se essa chuva, essa nuvem que eu estou vendo, você não está vendo, mas eu consigo ver, lá embaixo, não, é isso aqui, depois do avião, isso, mas depois do avião passou, mira, isso é chuva. A minha bisavó dizia assim, quando vê essas nuvens, é porque a chuva vai vir. Ela fala, Deus é maior. Hoje Deus sabe, olha que coisa bonitinha, charmosinha, Deus sabe todas as coisas. Hoje eu vou ficar em casa. A nuvem que ela viu lá em São Mateus, indo lá pela Zona Leste, pela Radial Leste, tornou-se no caminho dela, porque o texto começa dizendo, e uma grande multidão. Ela cria, ela coloca, e ela dá, como algumas pessoas utilizam isso, como pretexto para não vir buscar o seu milagre. Ah, eu não vou não, porque amanhã tem que acordar cedo, parece que é só ela acordar cedo. Ele vai dizer, graças a Deus, eu vou lá na igreja agradecer a Deus que amanhã eu vou acordar cedo, eu vou para o serviço. É mais um motivo, porque se amanhã eu acordar, se é que Deus permitir acordar, antes eu vou passar no culto da noite, e vou dizer, Senhor, se amanhã eu vou acordar cedo, é porque eu tenho um emprego, é porque eu tenho um local de ganhar, defender meu pão, é porque o Senhor me abriu uma porta. Não, ao contrário, eu não vou não, porque amanhã eu acordo cedo, eu estou cansado, eu vou preparar minha marmita, vai que eu esqueço, Deus é maior, já pensou se eu esquecer a marmita? Por causa disso eu vou ficar em casa, e se acredita, parece que não, mas a pessoa não vem. E se eu vou ficar falando aqui, vai nos faltar tempo, e vai nos faltar hora para isso.
E o texto diz que Jesus está vindo, Jesus está entrando no negócio, Jesus está se direcionando para poder mudar a vida daqueles que o querem, irmãos. Jesus não vai pegar ninguém pelo cabelo, ou pelo sapato, ou pela ponta da gravata, ou pela saia, chacoalhar no vidro e falar: escuta aqui, hoje eu mudo a sua vida. Não, o texto diz que essa personagem da qual nós estamos fazendo menção, ela vai criar uma situação para ela viver o seu milagre. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, Glória a Deus. há um ditado e é verdadeiro que diz: quem quer, dá um jeito, e quem não quer, inventa uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. A gente fazia culto no lar, pastor, e todos nós aqui, se estamos aqui, pela bondade de Deus, é que nós passamos pela Covid, e a gente fazia os cultos. Cheguei até junto com a minha esposa no meu lar, fazer culto de Santa Ceia, e convidar os irmãos, né, amor? Falei: olha, irmãos, diferente você é da igreja X, da igreja Y, da igreja preta, branca, vermelha, eu estou preocupado com a cor. Vai ter um culto lá em casa, profeta? E eu queria convidar o irmão para ceiar conosco, né? Vai de máscara, direitinho. A gente colocou umas cadeiras lá, colocou um álcool gel, todo aquele procedimento. Mas nós vamos lá buscar o Senhor, vai ter uma ceia lá em casa. E não tem placa de igreja, é um culto, e a gente vai cear, tá bom? E a gente ia no culto nas casas, tal, aquela coisa, e tinha pessoas que não iam no culto por causa da Covid. Mas se você chegasse de manhã, 5h30 de manhã, 5h30 da manhã, a pessoa estava no ponto de ônibus para o serviço. Deixa eu entender que eu sou meio, eu tenho uma dificuldade de entender as coisas. Calma, me ajuda. Quer dizer, ir para o culto eu não vou, porque eu pego Covid. Mas ir para o trabalho, bonita foi pelo ônibus cheio. E o doido aqui sou eu? O maluco disso aqui sou eu? Quer dizer, do serviço. ir para trabalhar foi, mas vir para o culto não, porque é dentro da igreja, a Covid estava morando ali dentro. Aí a pessoa olha para o céu e fala: Jesus me abençoe. Jesus fala: estou querendo, mas você tem que me ajudar a te ajudar. Jesus derrama uma bênção, Jesus derrama uma bênção, Senhor. Jesus está dizendo: eu quero, mas você precisa me ajudar a te ajudar. Jesus. Você quer rir, você precisa fazer eu rir também. Você precisa criar um caminho. Aí você via lá, né, tal, e cada um com a sua particularidade, não estou questionando quem deixou de ir ou quem foi. Eu estou dizendo em relação. Depois as pessoas se perguntam: por que a minha vida não muda? Por que entra ano e sai ano e as coisas não acontecem? Olha o que o texto diz: que Jesus vai vindo e uma grande multidão vai lhe apertando. E essa mulher, que também é uma judia, ela sabia perfeitamente que pela lei de Moisés e pela religiosidade das pessoas, ela não poderia de momento algum sequer chegar perto das pessoas. Ela sabia disso, ela não está de alegre na história. Ela tinha conhecimento da Torá, ela tinha conhecimento da lei por onde ela morava, passiva de apedrejamento. Só que o texto que nós lemos vai nos dizer o quê? Que esta mulher que está padecendo há 12 anos, e o texto diz assim, que ela gastara muito dinheiro com os médicos, indo de mal a pior. Sabe o que essa mulher está dizendo, o autor, para nós? Nem todo problema é dinheiro. Se resolve com dinheiro. Porque se o problema resolvesse com dinheiro, ela resolveu dela. O texto diz: dinheiro ela tinha, irmãos. Não sei se alguém emprestou, se ela vendeu uma propriedade, se alguém fez caridade, não sei de onde veio, mas o texto diz que dinheiro ela tinha. Prova disso que ela diz: eu gastei com médico particular, fiz consultas particulares. Vamos dizer hoje aqui, eu não sei, não lembro muito o nome dos laboratórios. Fui no laboratório Pfizer. Tem esse laboratório, não tem? Gastei dinheiro no laboratório Pfizer. Fiz um plano na Mil ainda tem? A Mil. Mas ela disse: A Mil, o médico. Não resolveu. Não é que eu estou dizendo para a gente não ir no médico, ao contrário, devemos ir. Amém, irmãos? Amém. Só que o texto diz que há problemas que não é o dinheiro. E nem é de coisa de médico. O texto diz que ela gasta dinheiro. Se é dinheiro por dinheiro, ela gastou dinheiro. Só que não resolveu. E tem gente tão apegada no seu dinheirinho, e o seu dinheirinho não está resolvendo o problema dela, ela está afundando.
E tem pessoas, meu pastor, é bom que ela não tenha dinheiro, porque se ela tiver, digo isso, por exemplo, eu que trabalhei, tinha uma clínica de casa de recuperação, trabalho há muitos anos com esse público, o pastores presbíteros, e eu dizia para as pessoas da família, não dê dinheiro para o seu parente, porque se você der, hoje com todo respeito está repreendido, 2, 5 reais, ele vai no bar e ó, pede uma amargosa. Então é bom que ele não tenha dinheiro. Um dependente químico, a mãe fala, filho, faz um gostinho do meu filho, toma 20 reais, meu filho, você vai ver esse menino só de madrugada chegando pela janela, e graças a Deus se ele chegar. Então, há dinheiro na mão de pessoas que ele torna-se maldição. E a gente fala, oh meu Deus, se Deus me abençoar, eu com 10 mil, eu vou dar o dízimo. Deus falou, rapaz, eu estou te dando 100 reais, você não está dando 10, se eu te der 10 mil, você vai... Você quer enganar quem? Você fala, se Deus me abençoar com 10 cestas básicas, eu dou uma. Você não tem coragem de trazer 1 quilo de açúcar para a igreja. Você vem dizer que vai trazer cesta básica se tiver 10? É uma lógica, moça. E a Bíblia diz que esta mulher, mesmo com a multidão e já tendo gastado dinheiro, o texto diz assim, ó, e ouvindo falar de Jesus. Qual é o primeiro princípio para viver o milagre? O primeiro princípio para que nós possamos viver o milagre, ele está muito ligado àquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós ouvimos. Aquilo que você ouve define, aquilo que você dá ouvido por regra de vida, define aonde você vai chegar. Senta com uma pessoa e deixa essa pessoa no seu ouvido o dia inteiro falar de miséria, de pobreza, de salário baixo, de situação difícil, que está difícil na rua, que está tentando cachorro, que o pitbull está solto, está mordendo todo mundo, que o trânsito está perigoso. Irmão, daqui a pouco você está assim dentro de casa, em pânico. Alguém fala, mas por que você está assim? É porque Maria veio me visitar, é porque o Chico veio me visitar, e ele começou a contar os casos, e a pessoa está apavorada, a pessoa está em pânico por tudo aquilo que ela absorveu. E o texto diz que essa mulher, ouvindo falar a respeito de Jesus. Então, qual é o primeiro princípio? Comece a peneirar, comece a você mesmo a posicionar-se com aquilo que você ouve. Não vai dando ouvido para todo mundo, não. Você abre a internet, cada um tem uma opinião sobre a Bíblia, cada um tem uma opinião sobre o sistema, cada um tem uma opinião para a política. Eu não estou aqui desmerecendo a opinião de ninguém, mas essa mulher disse, meu amigo, eu não estou preocupado com a opinião alheia, ouvindo falar de Jesus. O que você ouve hoje define aonde você vai chegar amanhã. Alguém diz, pastor, solta uma revelação, eu solto mais de uma. Diga no que você está fazendo hoje, que eu revelo para você o seu futuro. Me dá 5 minutos do seu tempo. Não, 5 é muito, 3. Me fala o que você está fazendo hoje, deixa eu ver. Dorme o dia inteiro, vive sentado na internet vendo fofoca. Se eu te revelar seu futuro, se prepara, que a desgraça está vindo, não é nem de cavalo, é de avião. Pastor, eu tenho uma vida de oração, uma vida com todas as minhas lutas, dificuldades, mas eu leio a palavra, eu busco a Deus, eu venho à igreja, deixa eu revelar o seu futuro que vai ser. Prepare-se, porque o jeito que você está indo, provavelmente Deus vai começar a mudar a sua sorte. Não precisa, vamos, de ter teoria, psicologia para entender. O que nós fazemos hoje define o nosso futuro de amanhã. E essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela vai criar um plano. Ela fala, a multidão é grande, vão me apedrejar, eu não posso chegar, não tenho força para ir lá, mas todavia, se eu pelo menos tocar nele. E ela olha e fala, mas como é que eu vou passar por essa multidão? Como é que eu vou vencer a multidão que está à minha frente? Ela não está, irmãos, de maneira alguma, ela se deixa abater pelo problema que está à sua frente, pela barreira. As notícias e a barreira e a situação, ela vai
criar dentro dela um recurso, uma visão, um direcionamento de vida para mudar a sua própria vida, indiferente do que as pessoas estão falando. Qual é o problema da sociedade? É que as pessoas são levadas por aquilo que os outros falam, e as pessoas se deixam o seu parâmetro, medir o seu parâmetro de vida pela opinião alheia. Então, estão falando de mim, estão falando da igreja, estão falando do som, estão falando do relógio que parece que anda, que parece que para, estão falando do telão, estão falando das bandeiras, estão falando do meu terno, da minha gravata, e as pessoas se deixam influenciar pela opinião alheia e elas deixam de viver o seu milagre. E você vai naquela igrejinha também? É mais um cabeça oca. Você já vai lá dar dinheiro pro pastor, né, Zé? Ih, mas tá de olho do pastor, né? Ih, você deve ter um caso com o pastor. Ih, você não sai da igreja. E as pessoas se deixam abater por essas informações, e as pessoas se trancafiam, e elas deixam de viver o milagre delas. Essa mulher disse: eu não quero saber o que estou falando. Eu não quero nem saber quem está no culto. Eu quero saber que eu vou de encontro a Jesus. Hoje eu vou viver o meu milagre. E ela disse: eu não posso esperar. Eu vou lá. E se eu tocar nele, se eu tiver uma oportunidade hoje de estender as minhas mãos sobre ele, ela diz, ela já crê, ela já viu o milagre, irmãos. Olha para mim, por favor, você que a beleza não ajuda. Você precisa materializar o seu milagre. Você precisa começar a olhar para as coisas. Eu passar numa agência de carro, meu pastor. Ah, mas eu não tenho dinheiro, irmão. Pelo amor de Deus, eu vou vontade de você senta, mas eu estou chorando o dia inteiro. Mas você precisa passar numa agência, já entrar numa agência. Um dia eu fui eu pastoreava o ministério, já tem muitos anos isso. E eu achei que o irmão ia me abençoar, pelo menos com o nome, né, para tirar o carro. Fui lá para as agências, lá pro Rio Bonito, meu Deus, eu fui para a Atlântica. Já muitos anos, eu não lembro. Aí eu entrava nas agências de carro e comecei a escolher carro. Aí quando eu falei para o irmão, ele falou: não, pastor, mas o senhor não tem dinheiro? Eu falei: mas eu vim aqui para ver se o senhor me ajudava, para o senhor me tirar um carro. Ele: ô pastor, eu não tenho nome, cara. Eu fiquei tão constrangido aquele dia, assim, meio, mas eu continuei. Ali, sabe onde é o Bola Branca? Os irmãos conhecem ali, ó? Sim. Tem uma me chama até a curva. Bem na curva tem uma agência de carro. Foi meu primeiro carro, um de 2000, uma bombolinha. Vi um Monza. Acho que eu tinha R$1.000 no Monza naquela época. Mil. E também não trabalhava pela igreja, no ministério que eu estava, você não tinha carteira registrada, nada, era integral. Entrei lá, vi aquele Monza, aí eu chamei um obreiro, né, aquela época assim que estava o ministério, e o obreiro foi lá, daqui a pouco me ligaram, aqueles BCPzinhos pequenininhos, ó, o nome foi aprovado, comecei a tremer, do irmão. Vamos lá buscar o carro, vamos buscar o carro. Só que tinha um problema, irmão, vou te falar a verdade, eu nunca tinha dirigido um carro, não sabia nem colocar uma primeira, uma segunda. Falei: e agora como é que eu vou buscar esse carro na agência? Meu irmão Sérgio, primeiro Sérgio. Falei: varão, vamos lá na agência, vamos tirar o carro lá. O irmão já aprovou, já assinou, estava assinado, era só vir buscar. O irmão já passou ali, assinou e tal. Fui lá buscar o carro, um Monza, 4 portas, 1.8, nunca vou esquecer, aquele verde, cinza e tal, e vim com o carro para casa. E agora? Agora preciso de arrumar um obreiro, irmão, para me ensinar a dirigir, uma cara de pau. Aí descia para a mão: irmão, pelo amor de Deus, pastor, você vai matar a gente. Calma, pastor, eu vou colocar a primeira, não entrar e a ré. E aí tal, e fui embora. Então eu estou dizendo assim, para nós, no mundo espiritual, eu preciso olhar e dizer: não, a minha família, a minha casa, o ministério, eu preciso materializar, porque a Bíblia diz que o Senhor chama a existência o inexistente como já existisse. Glória a Deus. Agora eu fico: será mesmo? O médico falou que é câncer, e a minha vizinha morreu de câncer, eu sou a próxima, pelo jeito. O diabo fala: minha filha, eu já estou com a foice te esperando. Não, Jesus vai me curar, Deus vai mudar a minha sorte. Fulano está bebendo, mas eu ouvi um testemunho do obreiro, do pastor, do presbítero lá que bebia, parou de beber, da irmã que fazia, deixou de fazer, e se Deus fez com eles, vai fazer comigo. Esta mulher disse: eu não vou deixar me abater pela multidão, pela opinião alheia, mas eu vou criar um caminho para viver o meu milagre. Glória a Deus. A
Se eu falar com as pessoas, ninguém vai acreditar. E já vai mais uma dica, irmãos, não espere que as pessoas acreditem no seu milagre. E mais uma, seja muito responsável no que diz respeito, e menos pessoas souber, melhor é. Eu digo isso para todo mundo. Não conte o milagre antes de assinar o papel. Eu vou comprar uma casa, eu quero que o meu irmão olhe para mim. Eu duvido que você compra. É difícil, você pode até comprar pela misericórdia, mas o mundo espiritual bloqueia, irmãos. Depois que você assinar, você fala: irmão, trouxe aqui o papel, quero louvar a Deus, agradecer ao pastor pela igreja, mas a casa está assinada. Jesus, irmão, se você puder aplaudir Jesus, Jesus me dá a minha casa. Já vê se é confirmado, né? Aí a pessoa, desculpa aquela palavra, a pessoa já vai comprar uma galinha e já está colocando óleo esperando que a galinha bote o ovo para ela fazer o omelete. A galinha fala: meu filho, espera um pouco, estou chegando no terreno agora, joga um milho, faz uma para mim também, engorda a mexinha aqui, joga uma minhoca, faz uma. A pessoa está com a panela assim, as crianças querem comer omelete, meu filho, você não vai comer omelete. Faz isso, desde hoje com as crianças que esse omelete não vai sair. Você está entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia diz que essa mulher disse: se tão somente eu tocar, meu negócio é eu que vou viver, Ela não disse: se alguém me der uma força, se alguém me põe um carro, se alguém me põe na casa da moto, se alguém me pagar um Uber. Ela diz: eu vou dar o meu jeito. Médico não deu, dinheiro não deu. O cara, você falou um monte lá de médico, dá 1000, não deu jeito. Falou: agora é eu e Deus. Deus chega aqui. Eu vou para cima, hein, Jesus? Vão cair de madeira, mas Jesus, se cair de madeira, vão dizer que ele morreu crendo em Deus. Não morreu como um covarde, morreu porque ele creu no Senhor. Deus é Deus. E a Bíblia diz que ela, como nós conhecemos o texto, e vou terminando, ela entra pela multidão. Agora, se nós pegássemos aqui, estamos em adultos, uma mulher que está 12 anos sangrando, ela está só o fundo dos olhos, irmãos. Ela está mais magra do que a capa do Batman, como diz por aí. Ela está só a misericórdia. Então, prova disso é que ela vai tocar lá embaixo, na orla, lá no pé, que era o manto que eles vestiam, e Jesus, como um rabi, ela toca bem lá na ponta, que ela já vem caindo. E tocando, Jesus para e diz: parou a multidão. Peraí, Pedro, segura um pouco. João, calma, Tiago. Tomé, dá um tempinho. E está todo mundo olhando, dizendo: o que está acontecendo, Jesus? O senhor está bem? Quer água? Quer um peixinho? Quer um pão? O que foi, Jesus? É o sol? A sandália desamarrou? Ele fala: nem isso, nem aquilo. Alguém me tocou. Aí fala: para, Jesus. Você não olha dessa com piada, Jesus. Jesus, a multidão está mais de meia hora, não está escrito, eu estou só. O povo já está um tempão que eles andavam quilômetros. Então, eu vou dizer se é 1 hora, 2 horas, quantos quilômetros? Estão te empurrando. Já desde quando o senhor está. Teve um menino que chega babou assim no cima do senhor. O senhor vem agora, depois de tantas horas caminhando, dizer que alguém te tocou. O senhor está legal, Jesus? O senhor está tudo bem com o senhor? Ele fala: tocou. Uma pessoa, porque de mim saiu virtude. E a mulher, instantaneamente, ela observa, ela olha, que estancou aquela hemorragia. Imagina aquela mulher abrindo, regalando os olhos, olhando para Jesus, dizendo: fui eu. Eu toquei no Senhor. Mas alguém vai dizer assim: eu estou mais de 1 hora empurrando o mestre. Esse é o problema. Eles estão indo no barulho da multidão. E barulho e empurrão da multidão não gera milagre em ninguém. Nós estamos vendo muitas igrejas, com todo respeito, as pessoas indo no vácuo da multidão, mas não tem conteúdo, não tem vida espiritual, não tem direcionamento, não tem projeto de vida, e as pessoas vão conforme a multidão, caminhando. Eu vou, mas é com a multidão, não é para Jericó não. E aí a multidão não acontece nada, mas com essa mulher, que a Bíblia diz que é uma anônima, que era uma mulher hemorrágica, Jesus olha e fala: filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, então, o que nós devemos fazer? Primeiro, a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, blinde os seus ouvidos. Não se permita ir pelas conversas alheias, porque nós estamos vivenciando uma era que nunca antes, pastor, os irmãos sabem disso.
de nunca houve tantas informações encontradas, cada um fala uma coisa, um quer falar que a Bíblia é cara, um quer falar que a Bíblia é errada, um quer falar que a Bíblia é retórica, um quer falar que a igreja não funciona, um quer falar que o negócio de Jesus é mentiroso, um quer falar, e cada um tem a sua própria opinião, só que a opinião não muda, não move os céus. O que move os céus são atitudes concretas, reais, verdadeiras e concisas. Essa mulher foi indiferente do que os outros iam pensar. E ela dizia consigo. Aí ela começou a dizer, começa a dizer para você primeiro. Sabe, irmãos? Eu vou te falar uma verdade, isso que todo mundo sabe. Eu estou aqui com pessoas que já são cristãs. O primeiro que tem que acreditar no seu milagre é você. Se você não acredita em você, você quer que quem acredita? O Papa, o pastor, o bispo, o senhor do açougue, o seu patrão. Se você que é você não acredita em você, você quer que quem acredita? Eu? Por que eu acreditaria em você se você não acredita em você mesmo? Se você não acredita no seu potencial, se você não acredita naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, você está esperando que o médico acredite? Irmão. Ela disse, se eu tocar, ela está falando com ela mesma. Tem hora que você tem que olhar para o espelho, olhar para você mesmo, para dentro de você e falar, rapaz, faz uma, reage, cria alguma coisa, acorda de madrugada, lê a Bíblia, sei lá, inventa uma para Jesus, chama a atenção dos céus, faz o céu se mover, cria uma situação ao seu favor. Eu sei que a situação está difícil, eu sei que o álcool está, o combustível está caro, eu sei que não é fácil o PVA, eu sei que a gente vai no mercado, está difícil, mas a gente se aprisionar a essa multidão, a gente se estagnar, vai minando força da gente, o sangue, a vida, a força. Quando vai ver, meu filho, agora dessa tomba, e não pensa que a multidão vai vir te levantar, vai dar só um totozinho assim para guia, ó. Sabe qual é a verdade? As pessoas não estão interessadas no seu problema, as pessoas estão interessadas no seu sucesso. Não fica contando problema, você é doido, coitado, não posso fazer amigo. Seu óculos não cabe, está ruim, está repreensão, está mais o grau. Você vai virar as costas e falar, que mané, aquele negócio de óculos cego, quer saber de óculos de Danilo, rapaz? Vai chegar o Danilo com uma visão de área. Chega você no serviço com a visão de área. Eu chego lá pro meu patrão, que eu quero dar água aqui, por isso que eu não tomei banho. O patrão fala, pelo amor de Deus, dessa, conversinha dessa. Mas chega no direcionamento. As pessoas falam, eu preciso estar do lado desse cara, eu preciso estar do lado desse homem, eu preciso andar com essa mulher. Porque as pessoas não estão interessadas em nossos problemas, as pessoas estão interessadas no nosso sucesso. Ninguém anda com perdedor, ninguém está interessado em papo de derrotado, irmão. Eu vou contar, não é difícil. Você vira as costas da sua, você viu aquele coitado? Você viu? A pobreza em pessoa? Você viu a pobreza? O que ele falava, eu via pobreza desenhada. Eu não digo pobreza de dinheiro, não, eu digo pobreza de espírito, de atitude, de posicionamento. A menina morreu, o filho morreu, o profeta disse, vai lá perguntar para aquela mãe o que aconteceu. O meu rapaz veio, ela falou, como é que está a sua casa, seu marido? Ela olhou para o rapaz e disse, aqui vai tudo bem. E o filho está morto dentro de casa. Eliseu olha e fala, rapaz, tem que ser comigo. Ela está querendo falar, eu quero falar com Eliseu. Não, mas como é que está? Não, fala, em casa está tudo bem. Não, mas estou sabendo que fulano caiu da laje, não, lá em casa está tudo bem. Alguém está dizendo, rapaz, o céu está dizendo, ela está tudo bem, então tem que estar tudo bem. Glória. Ela está chamando a existência o milagre dela. Amém, irmãos? Amém. E você conhece esse texto, não há nada de novidade. E a Bíblia diz que tocando em Jesus ela foi curada e voltou para a sua casa transformada. Quem a viu de cabeça baixa, ela veio de cabeça baixa para o culto de Jesus, mas ela voltou sorrindo com posicionamento. Aleluia, Jesus, eu creio. Imagina alguém lá passando agora em casa aqui e falando, rapaz, essa mulher deve ter fumado barato. Porque essa tia, esse tiozinho aqui, esse cliente quando passou, ele passou meio assim, ó. O camarada voltou, parece então, tá mastigando aço. Esse cara deve ter fumado um negócio, olha o olho dele. Menino. O cara voltou, passou aqui um gatinho miando. O cara voltou como um leão rugindo. Rapaz, esse cara falou, besteira, isso foi na igreja, não. Esse cara deve ter tomado ácido. Olha o olho dele, olha o posicionamento dele. Não, porque ele passou aqui de manhã, eu vi. Rapaz, eu vi, ele passou assim.
com a Biblinha aqui. O meu cara está voltando, está pisando, está apontando, está olhando para o céu. Rapaz, esse cara tomou um negócio. Deixa eu ver onde ele foi tomar. Eu estou doidinho para ficar nele. Chega aí, não cola. Rapaz, tu passou aqui meio assim. Onde é que tu foi que você voltou desse jeito? Rapaz, você parece que foi para a academia. Você está mais... Rapaz, agora que eu estou ouvindo o seu sapato social. Você está metendo um louco, tá não, tio? Você fala, não, deixa eu te falar onde eu estou indo. Eu tinha uma vida triste. Eu tinha uma vida decepcionada. Eu estava debaixo de uma sentença médica. Mas eu fui a um culto. E orando. Eu recebi dos céus um milagre. O céu se moveu. Você não quer fazer isso? Eu fiquei sabendo da sua família. É a sua vez de falar. Depois vai ter. Irmão, ora por mim, irmão. Quantas vezes não falam isso pra gente? Irmão, ora por mim, irmão. Você fala mais do que orar. Amanhã eu vou pro culto. Eu passo na sua casa para você comigo. Bom, passa mesmo. Passo. Mas o que é isso? Eu quero orar por você agora. Mas primeiro, você fala, é agora. Tem coragem? Mas estão me olhando, não importa. Olha para mim, rapaz. Eu estou falando com você. Fecha os olhos. Jesus, a mesma graça, a mesma unção, o mesmo Jesus que me deu vitória. Eu profetizo na vida dessa pessoa agora. Eu estava lá em Minas, estava pedindo termino. Fazendo a obra em Minas, quando somos transferidos, do ministério que a gente pastoreava. Aí chegou um cara que me viu, né? A gente chegou gingando. E aí, pastorzinho? Tem um dinheiro para arrumar para nós? Rapaz, a gente veio de São Paulo, cara, não chave para meu vinho. Falei, irmão, você está dando dinheiro? É isso mesmo. Pai, que está de cá, está em Minas, você não é daqui não, né, pastor? Falei, não, senhor, estou chegando agora. O senhor tem um dinheiro aí, pastor? Era desse tamanho. Pá, daquele jeitão, né? Falei, menina, não sabe onde Jesus tirou nós. Ele falava dentro de mim, eu falava, ele não sabe de nada. Mas vamos ver o que ele tem para nós. E aí começou a acelerar. Pá, de malandro. Aí ele falou, você posso dar meu testemunho para você, irmão? Onde Deus me tirou? É mesmo, pastor? Eu falei, você me permite contar um pouquinho do meu testemunho para você, de onde eu de São Paulo? Que a gente viveu lá em São Paulo. Aí deu testemunho, ele já deu uma murchada. Ele mandou o testemunho. Posso orar pela sua vida em nome de Jesus? Eu estou falando aqui no altar, já terminando, pastor. Irmão, orei por esse irmão. Na verdade, não era ele. Era um inimigo que estava afrontando através dele. Irmão, daqui a pouco esse irmão, o olho dele ficou branco. Ele falou, você diante de Deus, em cima do altar. Eu olhei para o Senhor, assim, olho no olho, eu já senti os olhos dele ficando branco. A voz já foi dando uma mudada. Daqui a pouco ele começou a lagrimejar. Desse tamanho. Minha esposa acho que não tinha chegado ainda, não sei, depois que ela foi. E aí, ô pastor, ele começou a falar, irmão, diante de Deus. Jesus faz isso qualquer um toda hora. Pastor, isso é uma carga nas minhas costas. Nossa, pastor, olha, pastor, como eu estou leve. Ô, pastor, aí começou a afinar a voz. Pastor, olha, pastor, como eu estou, pastor, olha, pastor, eu estou bem, pastor. E a lágrima desceu, não posso dar um abraço, o senhor? Eu falei, deve. Eu falei, vem no culto. Eu também estive lá. Eu também vivia por aí encharcando. Lá em São Paulo a gente fazia isso daí, fazia. Entrava nos lugares para meter um louco, aí comecei na década de 90, ele é um tempo aí, você é rapaz jovem, que você era mocinho quando eu já estava na jogada, aí ele mas lá em São Paulo a gente, Jesus nos tirou de lá, bem de lá no fundo, e eu fazia isso que você fazia. Mas olha onde eu estou hoje. Pastor, eu vou embora. Pastor, mas eu estou leve. Eu falei, não, pode ir, Deus te abençoe. Mas a igreja está aberta. Venha um dia aqui no culto. E a Bíblia diz que aquela mulher, irmãos, acredito piamente que através do milagre dela, as pessoas a viam e diziam, eu estou falando Maria, porque é um nome tão comum, eu sei que você pode dar uma irmã Maria, mas não interprete mal. Você está diferente. Nossa, a sua pele, os seus olhos, nossa, a sua roupa, o seu jeito de falar. Aí ela começava a dizer, sabe o que foi? Eu fui num culto, lá no meio da rua. Olha que loucura, o culto da rua. E lá Jesus me encontrou. E eu fui de encontro a ele. E eu estou transformado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Crie um caminho novo. Com todo respeito, isso é para mim, cara. O ouvido mais perto não é do pastor nem do jovem. O ouvido mais perto aqui é o meu. Crie um caminho para você viver o seu milagre. Não deu por aqui, vai por ali. Não deu por aqui, vai por lá. Não deu por lá, vai por cima. E aí podemos falar do aleijado, do paralítico que desceu pelo teto. E não é essa hora e não é o momento. Mas
você precisa criar um caminho, precisa fazer alguma coisa por você mesmo. Com todo o respeito, não é pelo pastor Danilo, não é pelos pastores presidentes do nosso ministério, não é por mim, não é pela minha esposa. Eu preciso fazer primeiro por mim. E eu tenho aprendido, pastor, eu não posso ajudar ninguém antes de ajudar a mim mesmo. Qual é o problema das pessoas? As pessoas querem ajudar os outros, sendo que elas não estão se ajudando a si mesmas. E aí a gente fica um falido e fica dois sentados na calçada, tocando violino e chorando. Irmão, faz por você, deixa as pessoas. Aí quando nós tivermos uma condição, e nós estamos em Cristo, aí nós começamos a liberar para as pessoas. E aquela mulher voltou diferente. Que o Senhor nos abençoe, que essa noite nós possamos voltar com essa mentalidade. E olha o que o texto, vamos terminar e ora. E ela diz assim, ó, e dizia ela: se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Ela cria no sobrenatural, ela acreditou naquilo que ninguém acreditava. Ela foi contra os médicos, que ela gastou muito dinheiro. Se ela ficava, mas eu fui lá no Sírio Libanês, eu fui no Albert Einstein, eu fui na Mil, eu fui o médico já falou que é sentença dada. Eu tô passiva de morte, isso aqui é natural, eu vou aceitar porque a minha avó morreu assim, eu também vou morrer. O meu pai morreu na cachaça, eles já falaram que eu também. Ela falou: eu não quero saber o que os outros falaram. Não estou interessado na opinião dos outros. Eu estou interessado que eu vou experimentar algo novo na minha vida. A partir de hoje eu vou ter uma mentalidade diferente, mediante, mesmo que a circunstância disse que não. Ela estava ali, se fosse hoje, com um monte de papel e recibo, dizendo: olha aqui, ó, o médico lá na Interlagos cobrou de mim 250 na consulta, fora o remédio. Brincadeira. Você que acha que é só isso? Olha aqui, ó. Tive lá, isso aqui foi lá na Paulista, uma pessoa recomendou 480. O médico mandou, pôs umas agulhinhas aqui na minha coluna, fez isso, pastor. Mandou baixar 3 vezes, tomar 4 remédios, cada remédio foi 190. Depois demorou 5, 6 meses, voltou. O diagnóstico está comprovado. Essa mulher teria, se fosse no dia de hoje, um monte de remédio, uma sacolinha de remédio carregando, um monte de papel, comprovando para todo mundo que ela tinha tentado. Não é porque ela não tentou, é que os meios que ela tentou não eram os meios que Deus queria utilizar. Eu tenho todo respeito, assim, tá? Que a gente vai no médico, eu fui no médico já, o médico deu um remédio, obrigado doutor, e foi embora. Um dente, então, quantas das vezes um dente desse tamanho? É amoxicilina, então? Você amoxicilina? E aí resolve. Doutor, resolveu. Quantas vezes eu não fui no médico com o estômago doendo, o médico deu um remédio, ó. Só que nesse caso não era médico. Nesse caso estava além da medicina e acima da religião. Bem, vamos orar, irmãos? Posso fazer uma oração? 9h10 no culto? Sim? Já vai terminar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou aqui diante do Senhor agradecendo pela noite desse dia. Te agradeço pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Pai, que o Senhor possa nos dar uma nova mentalidade, que nós venhamos criar, Senhor, oportunidade. Seremos criadores de oportunidade. Nós criaremos o nosso milagre. Nós chamaremos a existência ou inexistente através de uma atitude, de uma postura, de um comportamento que vai contrário àquilo que está na nossa frente. Pai, abençoa cada obreiro, abençoa a igreja, abençoa o pastor local, abençoa a família, o jovem, que o Senhor possa nos dar sabedoria e estratégia para que nós possamos viver o nosso milagre em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço.